Meus irmãos, a leitura do Evangelho de hoje é o que nós já lemos, segundo o registro de Marcos, capítulo 2, nós leremos novamente do 18 ao 28. É bom para fazermos um reforço da leitura, não é? Evangelho segundo o registro de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 a 28. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Vamos curvar as nossas frontes em uma oração. Pai bendito, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos prestando-te este culto em espírito e em verdade. Agradecemos-te, Senhor, porque foste tu que nos alcançastes com a tua graça, com o teu amor, e nos deste o privilégio, Senhor, de, dissipando as trevas dos nossos olhos, enxergarmos o propósito que tu tens para as nossas vidas em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, pela compreensão deste chamado, pela compreensão do teu evangelho. E agradecemos-te, Senhor, porque pela força do teu Espírito somos constrangidos a estar na tua presença para nos apresentarmos diante de ti, para cultuar-te e também agora, Senhor, para abrir a tua palavra e nela meditar. Abençoa-nos, Senhor, com a tua presença, que este texto seja vivo para a nossa instrução. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vem o inverno e quando eu olhei aqui eu vejo todo mundo tão agasalhado vindo para o culto. Podíamos estar cada um de nós em outro lugar que não aqui, mas certamente de Deus temos um chamado para, de novo, outra vez, ouvirmos a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse anúncio que, desde que o ouvimos, nos traz nova vida, nos impulsiona para um ser e para um existir diferente daquele comum, diferente daquilo que é a vida ordinária, porque este Evangelho nos chama para uma dimensão muito maior, para algo extraordinário, para algo não comum. E por isso vir aqui, estar diante de Deus em oração, cantarmos os hinos que cantamos, ouvir a sua palavra, é algo que é diferente,
é extraordinário, nos muda, nos retira do lugar comum. E por isso, estarmos no dia que dizemos dia do Senhor, Dominus, domingo, dia do Senhor, com a comunidade da fé, com aqueles que expressam a mesma fé, têm a mesma esperança e foram constrangidos pelo mesmo amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Isto para nós é um privilégio. E ler este texto do Evangelho 2 vezes hoje neste culto, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o Evangelho como erupção da vida e o sentido da lei. Eu creio que tem muitos religiosos que talvez não tenham apercebido. Vivem a rotina da religião, mas não se apercebem dessa força eruptiva, dessa força que surge do Evangelho para modificar não a rotina, não os costumes, não a maneira de ser, mas para modificar aquilo que é o âmago da vida das pessoas, aquilo que é a essência do que nós somos. Esta é a força do Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, neste texto, nesse diálogo a que foi ele provocado, ele enunciou isso de uma forma tão extraordinária. Nós temos aqui exposto neste texto, ou exposta neste texto, uma religião mortificada pelos dogmas e pelas questúnculas que surgem assim de uma mera religiosidade dogmática. Eles não censuram Jesus. Nestes 2 textos, a preocupação que eles tinham era com os discípulos de Jesus. Surgem lá para Jesus com uma questão, uma pergunta. Olha, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os teus discípulos não jejuam? Vejam que essa não é uma questão fundamental, não é uma questão da essência da vida, é uma questão dos costumes religiosos. O grande problema era assim, por que essa turma é tão da festa? Meus irmãos, na religião tem muitas perguntas como esta. Já viram aquela pergunta? Com quem casou Caim? Já ouviram esta? Sabem a resposta? Não, vocês estão preocupados com essa questão? Isso é fundamental na vida de vocês, saber com quem casou o danado do Caim, que matou o Abel. Como sobreviveu Jonas aos sucos gástricos do peixe? 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Haja sobrevivência com suco gástrico, porque nós sabemos que isso derrete qualquer coisa que a gente engole, né? Um peixe daquele tamanho é óbvio. Ou seja, que me interessa isso, né? Mas são estas as questúnculas de quem vive a religião como dogma, né? Bate palma ou não bate palma? Pode dançar ou não pode dançar? Jejuar ou não jejuar? Jesus dá uma resposta extraordinária para eles. Para essas questúnculas que são formuladas, que nascem do dogmatismo religioso, Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele diz assim: podem por acaso os convidados jejuar enquanto o noivo está com eles?
casamento não era igual hoje. Casamento era em casa, não se fazia nem na sinagoga, nem em igreja, né? O casamento era em casa. E era uma semana de festa. E não tinha lua de mel. Lua de mel era em casa mesmo ali. Depois da cerimônia inicial, tinha a lua de mel ali na casa. Só que o povo não ia embora. Os amigos do noivo e os amigos da noiva ficavam, eram chamados os filhos da câmara nupcial. No Israel antigo, esse era o nome que se dava. Filhos da câmara nupcial. Era o pessoal que ficava fazendo festa com o noivo. Uma semana de festa, porque eles agora iniciavam uma vida nova que tinha que ser celebrados por aqueles que amavam os noivos. Por isso que falam os amigos do noivo, tem isso sempre nas parábolas, o amigo do noivo. O amigo do noivo é o que nós chamamos hoje dos padrinhos, aqueles que são a turma ali do noivo. Por isso que o noivo tem que chamar quem é amigo mesmo, sabe? Não é para ganhar presente, não. Pode chamar o pobre, mas que seja seu amigo. Porque tem gente que chama padrinho só para ganhar presente, né? Isso é a maior furada. Depois você esquece o presente, nem na fotografia fala: olha, meu melhor amigo do peito estava ali comigo. Meu querido amigo estava nesse momento celebrativo da minha vida. Era isso que eles faziam. Jesus diz assim, é óbvio, numa metáfora, porque ele é o noivo. Jesus é a presença redentora, messiânica. Os evangelhos enunciam que é chegada o reino de Deus. E se Jesus é essa presença antecipadora do reino de Deus, como é que eu vou jejuar? Nós estamos vivendo um novo momento. Vocês ainda não entenderam. É tempo de festa, e por isso os meus discípulos estão em festa. Eu não vou ler, mas se vocês forem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus diz assim, olha, eles não entenderam nada. Vê o João Batista, que não comia e nem bebia, é louco, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebe, que come, que sai com publicanos e pecadores. Ou seja, o que Jesus diz é que eles não entendiam essa força revolucionária do Evangelho, que é a vida surgindo, o sentido que a vida vai retomando, porque é uma mensagem de esperança. A vida pode ser reconstruída. Aquele cepo que foi cortado, decepado, dele surgiu um broto. Está renascendo o reino de Deus com a presença de Cristo. A presença de Cristo é a presença renovadora da vida. Por isso que Jesus lança em seguida mão de duas metáforas que eu acho extraordinárias, e a elas sempre me remeto, até em sala de aula. Já várias vezes falei isso em sala de aula, essas duas metáforas. Sala de aula que eu digo não da igreja, né? Lá de aulas do direito, que eu acho essas metáforas de Jesus espetaculares. Do vinho novo em odres velhos e do remendo de pano novo em vestidos velhos. Jesus diz assim, olha, como é que eu vou colocar um remendo de pano novo num vestido velho? Se eu fizer isso, todo mundo sabe que antigamente tinha desses panos fortes, que o pano, depois que lava, ele encolhe. O pano novo, ele muda. O pano rústico sempre é assim, ele diminui. Como que eu vou fazer um remendo de pano novo num vestido velho, que aquilo ali é tão forte, que vai ficar maior a rotura, o rasgo depois vai ficar maior, porque o pano é novo, ele é forte demais. Da mesma forma também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo tem a força da pujança ainda da uva, dos gases que saem daquele vinho, e o odre velho, os odres eram feitos de couro, perdiam a elasticidade, não tinham mais... Porque não imaginam garrafas como nós temos hoje. Nós tivemos garrafas, mas de cerâmica na antiguidade, né? O vidro é coisa mais recente. Naquele tempo era muito comum guardar o vinho em odres. E quando
o couro já estava velho, surrado, seco, colocando um vinho novo em odres velhos, se rompia. O que Jesus está a dizer é que a boa nova que ele traz, ela rompe com essas limitações tão estreitas de uma religiosidade tacanha, fechada, cheia de regrinhas, cheia de questúnculas, porque o Evangelho ele é tão vigoroso que ele é cheio de vida, e sendo cheio de vida, ele recupera os seres humanos, e ele diz, vocês não entenderam ainda o que é a boa nova. A boa nova ela é tão forte que esta religiosidade não a comporta. Ela renova o ser humano, ela redime o ser humano. É algo tão extraordinário o Evangelho que não cabe nessas formas. Meus irmãos, talvez nós tenhamos que ler mais o Evangelho, porque de vez em quando nós vamos deixando com que esta mensagem tão revolucionária, tão exuberante, pregada por Jesus, tão libertadora, ela fique enclausurada novamente em velhos dogmas, em questúnculas, como aquelas levantadas pelos fariseus perante Jesus. A religião mortificada pelos dogmas e suas questúnculas sucumbem diante do Evangelho. Elas não podem comportar o Evangelho. O Evangelho de Jesus é dinâmico e ele nos chama por uma vida de exuberância. Tenhamos essa dimensão do Evangelho. Mas no texto apresenta-se um outro aspecto, o da lei, o sentido das normas e o legalismo religioso. Também aqui o texto é tão extraordinário. Jesus nos revela algo que é fundamental para alimentar a nossa fé. O que aconteceu em seguida, segundo a corrente do relato, segundo a sequência do relato, é que Jesus atravessou uma seara, isto é, atravessou uma plantação que estava pronta para a colheita. E os rapazes que estavam com Jesus estavam com muita fome. Fome é uma coisa terrível, não é? A gente está, esses dias de feriado, vocês estiveram com fome? Lá em casa nós comemos demais da conta. Mas é bom, e eu não sei por que a gente come mais depois que a gente come. A fome é alguma coisa impressionante, como que nós somos movidos pela fome, né? Se tiver fome demais, a gente nem presta atenção no sermão. Porque a fome é algo que diz da premência humana, da necessidade humana. Necessidade humana, e a gente tem que prestar atenção nisso, nesse texto. E aí eles foram passando, e era sábado, e eles nem lembraram que era sábado, e eles estavam com o noivo. Eles estavam com Jesus. Vocês já pensaram o que era andar com Jesus? Que privilégio que teve essa turma primeira. Nós hoje andamos com Jesus pela leitura que fazemos e pelo testemunho daqueles que com ele andaram. Mas eu fico de vez em quando imaginando o que seria caminhar com Jesus. E eles estavam lá ligando que era sábado, numa alegria danada, eu não sei o que eles fizeram de guisado depois com aquilo que eles colheram ali pela seara onde passaram. Mas, de novo, estavam lá os fariseus. E vejam que o problema não é colher o alheio, tá? Porque no Pentateuco havia lei que permitia isso. Se você estivesse com fome e estivesse passando pela beirada de uma plantação, especialmente os pobres, eles tinham o direito, era de colher, não havia nenhuma ilegalidade em colher coisa alheia para comer. Essa era uma lei de Israel. Aliás, quem devia colher nunca devia respigar tudo, raspar tudo como se fosse um avarento, um miserável. Ele deveria deixar o que ficasse na beirada, porque o que ficasse na beirada devia ser sempre dos outros, do pobre. Essa é uma dimensão da solidariedade que está ensinada desde lá da lei de Moisés.
Então esse não era o problema. O grande problema é que eles haviam colhido no sábado. E Jesus, então, de novo, aqui traz uma lição. Ele lembrou do rei Davi. E disse, vocês que são os fariseus, que vivem lendo a Bíblia, aí, não lembram de Davi? Quando ele teve fome juntamente com os camaradas dele, como ele chegou e encontrou-se com o sacerdote Abiatar, e se vocês forem lá para o Antigo Testamento, verão, não é que eles foram comer para fazer alguma coisa, vamos dizer assim, de sacrilégio, não. É que não tinha mais nada. Eles estavam com uma fome tremenda e não tinha mais nada. E o sacerdote diz para eles, olha, só tem os pães que já estão consagrados. Se fosse hoje aqui que vamos celebrar a Santa Ceia, é assim, olha, não tem mais nada, só tem o pão da Santa Ceia. Mas já que vocês estão com fome mesmo, eu vou dar para vocês. E deram. Fizeram umas perguntinhas básicas lá sobre a pureza, como estavam os homens, se não tinha nenhuma imundície, no sentido ritual judaico. Perguntaram para Davi se não tinha, e ele disse que não tinha nenhuma imundície e que os meninos estavam limpos, podiam comer. E, de fato, comeram. É muito engraçada a história que vem depois, sabe? Davi chega em Gaza e ele fica com medo do rei. Ele fica com medo do rei de Gaza, mas eu fico imaginando, ele perguntou até para esse sacerdote, tem alguma espada aí? Que eu saí, larguei minha espada, eu estou até sem espada. Tem uma espada? Ah, tem. Tem uma espada aqui que é a espada do Golias. Você lembra do Golias que você matou? A espada dele está aqui, enrolada numa túnica. Quer? Quero. Então toma. Entregou a espada para ele. Não é que ele chegou em Gaza e ficou morrendo de medo, mas morrendo de medo. Sabe o que ele fez? De medo que ele estava do rei de Gaza? Não sei como Davi tem coragem numa hora e medo no outro, né? Ele fez de louco. Ele encostou na porta, fez de louco e começou a babar na barba dele, assim, babar para parecer que era louco, e para o rei não fazer nada com ele. O rei falou, por que vocês estão trazendo esses loucos aqui para a minha porta? Né? Mas ele fez isso, Davi. Mas eu não sei por que eu estou contando isso. Só estou contando porque a Bíblia é muito interessante, porque a Bíblia não faz como às vezes nós fazemos, né? Sublimamos as pessoas como se elas não tivessem defeito algum, né? Como se Davi fosse sempre aquele jovem corajoso que com um estilingue mata um gigante e depois... Não, nós somos contraditórios. No momento nós estamos cheios de coragem, no outro momento nós nos acovardamos diante da vida, né? Mas só sei que essa era a circunstância, e essa circunstância demasiadamente humana é que Jesus se reporta. Talvez por isso eu tenha contado o restinho dessa história, que não tem nada a ver com o sermão, porque é uma situação humana. Jesus diz, eles estavam com fome, comeram, não lembro disso. Mas eu só quero, com essa história, Jesus disse para eles, ensinar para vocês uma coisa. O fim da lei, a razão de ser da lei, é o homem, é o ser humano. A lei só existe por causa do ser humano. Não é o ser humano que existe em função da lei. A lei tem que ser interpretada e que, portanto, não é o homem que tem que apagar-se, deixar de ter sentido por causa da lei. Ela é que foi feita. E o que Jesus estava ensinando com isso? Onde surgiu a lei do sábado? A lei do sábado surgiu exatamente por causa da escravidão. Diz, lembra quando foste escravo no Egito? No 7º dia não trabalhará nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. Ninguém vai trabalhar no sábado. Era uma lei de proteção do trabalhador, porque nesse dia você precisa de descansar. E a lei sabática é uma lei para tudo, até para ecologicamente. No 7º ano, deixa a terra descansar. Quando completarem 50 anos no jubileu, então a terra volta a quem era o dono da terra, para não acumular a terra.
eram todas leis que eram leis de proteção da convivência humana. Ou seja, aquela lei foi instituída para proteger o homem, para dizer: tão sagrado quanto é Deus, que no 7º dia descansou de toda a sua obra, no dia do sábado é o dia do descanso. Portanto, é por causa do homem. E se ele está com fome, qual é o problema? A lei é feita por causa dele, e não ele por causa da lei. Meus irmãos, aqui também temos uma outra dimensão importante para ultrapassarmos muitas vezes o legalismo a que é reduzida a religião. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, lá em Barbacena, lá em Araguari, no dia de domingo não jogava ping-pong na igreja. Ir ao cinema, isso jamais, seria um sacrilégio e chamado no conselho e era disciplinado. Né? Jogar ping-pong, a mesa ficava fechada no domingo, podia jogar ping-pong no domingo. Veja, de repente eu não sei o que a gente faz, a gente mais ou menos como que vai repetindo o passado sem se dar conta. Né? Por isso, nessa noite, tomemos esse alerta de Jesus, desse significado tão libertador que é o Evangelho. O Evangelho não nos acorrenta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O Evangelho, ele não pode ser contido nessas amarras das construções. Toda vez que isso acontecer, nós temos que ler de novo o Evangelho. Foi essa força do Evangelho que, na reforma do século XVI, compeliu homens como Lutero, Calvino e tantos outros a dizer assim: não, nós não podemos ficar cativos novamente da Babilônia. Estou fazendo uma citação indireta de um texto de Lutero que escreveu o cativeiro babilônico da igreja. Né? Nós somos chamados para a liberdade e o Evangelho tem esse poder extraordinário de dignificar a vida, de fazê-la exuberante. O Evangelho como erupção da vida e o sentido da lei. Jesus nos ensina. Guardemos essas lições desse precioso Evangelho e andemos como Jesus, como andaram aqueles discípulos que começaram a entender este Evangelho e nolo transmitiram. Amém.